Mas o que nós descobrimos é que você usa a medicação e as pessoas vão perder peso, mas assim que você parar a medicação, você repõe o peso e volta em um nível mais alto. E quando eles fizeram isso, algo surpreendente acontece. Nas pessoas que comem assim, o seu apetite despenca. Agora, quando você vai para a cama e não comeu nada por 5 horas, seu nível de insulina está muito baixo. Você está queimando gordura enquanto dorme. Boa noite. Mais uma vez estamos aqui. E que dia maravilhoso que tivemos hoje. Obrigado por todos os operadores que estão tornando isso possível. A equipe de louvor com uma música maravilhosa, que nos mantém motivados e nos faz continuar. Agradecemos a Deus por tudo. Vi mais milagres nos últimos 2 meses que vivi, em toda a minha vida, em um curto período de tempo. E sei que Deus está conosco. E esta noite temos um tópico muito difícil. Perder pesos para sempre. Vamos ver o que a ciência tem a dizer um pouco disso. E queremos ver um pouco do que Deus tem a dizer. Antes de começar, quero compartilhar com vocês um pouco da minha história. Vamos orar. Pai, agradecemos pelo que você está fazendo. Obrigado por sua bondade. Obrigado por sua misericórdia. Obrigado por saber que, das coisas pessoais que dizem respeito à vida, você tem um plano e humildemente viemos diante de você esta noite, pedindo sua intervenção. Em nome de Jesus rezamos. Amém. Agora, devo confessar que tenho um problema de peso. Quando deixei meu país e vim estudar nos Estados Unidos, e comecei a trabalhar como médico. Troquei Bob Marley e Peter Tosh Fob 5 por comida e trabalho. Estou apenas sendo honesto com você. Eu estava trabalhando quase 16 horas por dia, começando às 5 horas da manhã e trabalhando até 10 horas da noite, cuidando de pacientes em cerca de 10 UTIs, em 4 hospitais diferentes, e atendendo de 20 a 30 pacientes no consultório todos os dias. E isso me ocorreu que a vida não era o que deveria ser. Deus falou comigo diretamente. Fui para a cama uma noite, cheguei em casa, e por volta das 10 horas da noite, depois de comer alguns doces, queijo, arroz com ervilhas e uma salada grande, sentei-me conversando com minha esposa e simplesmente desmaiei. E minha esposa veio e disse: "Por que você não vai para a cama?" Então eu me levantei e fui para a cama. Por volta de 1 hora naquela noite, levantei-me com ácido a sair pelo nariz. Estava na cama, mas não conseguia dormir. Fui para a sala e peguei a minha Bíblia. Abri e comecei a ler. E comecei a ler o Filipenses capítulo 3, versículo 17 a 19. E 17 a 21. E diz: "Irmãos, juntem-se a seguir meu exemplo. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês, pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso." Naquela época, eu era viciado no frango frito do Kentucky.
Eu simplesmente não conseguia passar em frente a uma loja de frango frito. E eu era viciado no grau máximo que você consegue diagnosticar. Há um paciente difícil que veio de outros hospitais, onde outros hospitais não conseguiram resolver. E eles veem, esse é o tipo de paciente que ninguém quer atender. Apenas passar para frente, diagnósticos difíceis e estranhos. No hospital, durante o relatório matinal, onde todos os médicos júniores apresentavam os casos mais difíceis, é onde eu estaria todas as manhãs. E eu pensei, 2 programas de treinamento e percebi que comer frango frito, que o meu trabalho era tudo. E Deus falou comigo e disse, tem algo melhor para você. E foi quando fui chamado para ajudar o ministério, logo depois de ir a uma igreja em Nova York. Em Nova York, eu estava apresentando o sermão sobre saúde. E após o almoço da confraternização, uma enfermeira veio até mim e ela disse, como você tem coragem de vir a esta igreja para falar sobre saúde com essa barriga? Eu disse, uau! Eu estava tão envergonhado. E este foi meu começo. E eu quero compartilhar com você o que eu aprendi com as lutas. Desta forma estamos todos juntos nesta luta. Agora, quero compartilhar com você algumas coisas científicas. E não vou passar por listas acadêmicas, vou apenas listá-las para você. Você pode pesquisá-las por conta própria. Estou dizendo que se você é obeso, não vou entrar em detalhes. Se você está muito acima do peso ou não. Obesidade é um diagnóstico clínico. É uma terminologia, é um IMC maior que 30. E a classe 1, classe 2 e classe 3. Então classe 3 e acima. Se você chegar a esses números mais altos, eles agora estão dizendo na ciência que é incurável. Agora temos cerca de 9 medicamentos. E há 2 caminhos que foram aprovados para a perda de peso. Mas o que nós descobrimos é que você usa a medicação e as pessoas vão perder peso, mas assim que você parar a medicação, você repõe o peso e volta em um nível mais alto. Então, estamos em um nível mais alto. Agora, uma das primeiras coisas que eles descobriram é que você tem que tomar uma decisão para perder peso. Então você precisa definir metas, que é chamada de meta inteligente. Você não pode decidir perder 45 quilos em 2 semanas para ir ao baile. Não vai funcionar. Tem que ser específico. Você tem que ter um número mensurável. Deve ser atingível. Deve ser realista e deve haver uma diretriz, uma linha do tempo, configurar metas inteligentes. Então, se você quer perder, por exemplo, 22 quilos, você configura isso que você quer fazer. Isso talvez ao longo de 1 ano. Então, deve ser realista. A próxima coisa que deve ter é estabelecer seu objetivo. Qual é o seu objetivo principal? No meu caso, quando olhei para o capítulo 3 de Filipenses, e as palavras continuam passando pela minha cabeça. Seu estômago é mais forte que você. Seu trabalho é mais importante que você. Dê uma boa olhada em mim mesmo. Onde eu quero estar? Em harmonia com a vontade de Deus. Esse foi meu incentivo. Agora, devo deixar claro para ti que precisas de um sistema de apoio. É muito difícil perder peso sozinho. Precisas de alguém. Precisa de uma equipe. Precisa de uma equipe de apoio. Precisa de um grupo. Precisa se relacionar com pessoas. Precisa se pesar todos os dias. Consiga uma balança. Fazer uma atividade física eficaz. Você precisa de 30 a 90 minutos de atividade física todos os dias. Se você é uma pessoa branca, você pode exercitar por 60 minutos. Mas, se for afrodescendente, você precisa de no mínimo 90 minutos. 60 minutos apenas vai manter onde você está. Eu só quero deixar isso bem claro, ok? Então, atividade física, você tem que saber a matemática.
4 gramas de carboidratos. 1 grama de carboidratos dá 4 calorias. 1 grama de proteína, 4 calorias. 1 grama de gordura, são 9 calorias. Quanto mais frituras você comer, mais carnes com gordura, mais óleos você terá. Você está fadado a colocar um monte de coisas em sua cintura. Ok, então evite gordura e todo o álcool. A propósito, 1 grama de álcool são 7 gramas de calorias. Então, para perder 1 quilo, você tem que queimar 35 calorias. Então você queima algumas calorias com exercícios ou come menos. Mas você tem que ter um déficit calórico. O que significa que você tem que queimar mais calorias que você está ingerindo para perder peso. E é muito mais do que isso, existe um ponto definido. Conhecemos muitas pessoas que comem menos, perdem peso e comem menos, começam a engordar. Então você tem que perder peso muito lentamente, não mais de 2 a 4 quilos por semana, para que você não acione esse ponto de ajuste em que está se exercitando, está comendo bem e não está perdendo peso. Então não pode fazer muito rápido. Então isso também é muito importante, ok? Dormir é crucial. Eu quero aprofundar nisso. Você precisa de 7 a 9 horas de sono repousante. Um sono contínuo todas as noites. Isso é crucial. Nós descobrimos que na ciência, você precisa comer alimentos com muita fibra, porque a fibra tem 0 calorias. Água tem 0 calorias. Então, quanto mais você come comida com fibra e água, mais você emagrece. Você precisa disso para que a comida mate a sua fome. Isso redefine receptores em seu estômago. Então você come, seu estômago se expande e você se sente cheio. Não vai ter fome. Então você quer fazer isso. Quais são os alimentos com muita água e muitas frutas com fibras? Vegetais, leguminosas, grãos inteiros, não processados. Não coma farinha branca, nem açúcar, nem arroz branco. Você precisa 100% de grãos integrais. Nozes cruas, sem sal, então isso é muito importante. Você precisa evitar alimentos processados e lembre-se. Produtos de origem animal, 0 gordura, queijo, 0 gordura. Alimentos processados têm gordura. E muitas vezes a fibra é removida. Então você precisa identificar e lidar com seu objetivo. E a última novidade na ciência agora é algo chamado jejum intermitente, onde você come uma certa parte do dia e jejua outra parte do dia. Deixe-me compartilhar isso com você, apenas para que não cometer erros sobre o tema. A maioria dos meus pacientes estão 20, 50, 90 quilos acima do peso. Tenho paciente pesando 270 quilos. A maioria desses pacientes tem uma coisa em comum. Eles não comem muito. Eles pulam um café da manhã, talvez uma xícara de café. Comem muito pouco no almoço. Mas todos eles comem uma grande refeição depois das 5 horas. E a maioria deles comerá talvez apenas uma refeição por dia. Então eles também estão fazendo jejum intermitente. Mas eles pesam 40 quilos a mais do que deveriam. Ou 90, 130 quilos a mais. A hora que você come é muito importante. Então veremos agora que foi um salto rápido no que sabemos na ciência. Você pode até contrair um vírus que pode deixá-lo acima do peso, assim como o Covid. Um vírus aparece e o deixa acima do peso. Sabe-se que existem vários medicamentos que você toma que podem deixá-lo acima do peso. Então você precisa falar com seu médico sobre isso. Se tiver medicamentos que está tomando na lista de medicamentos e que podem engordar, é muito importante. Há alguma condição médica, como o hipotireoidismo, que pode fazer você engordar
Então você precisa conversar com seu médico enquanto passa por esse processo. O que Deus tem a dizer sobre perder peso? Quero mostrar isso para você. João 15, versículo 3, diz: Sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Amigos, vocês acham que Deus está interessado em perda de peso? Ser obeso mórbido está associado a quase 269 condições médicas diferentes. E a ciência está dizendo que é uma condição terminal. Vocês acham que Deus está interessado nisso? Em Mateus 19, versículo 26 diz: Mas Jesus olhou para eles e disse: Com os homens isso é impossível, mas com Deus todas as coisas são possíveis. Quero pedir que você pule para o capítulo 16 do Êxodo. Então, aqui está uma condição em que Deus estava conduzindo. Estimam-se que 2,5 milhões de pessoas do Egito a Canaã viviam no sofrimento de vergonha e medo. E Deus queria criar um programa para reparar seu cérebro. E é para onde vou agora. Descubra porque se você está muito acima do peso, sua comida é um vício para você. Comida tem sido seu consolo. A comida é onde você acalma a dor. É o que eu vivo. Isso eu sei como médico. Eu posso explicar isso, e a Bíblia fala sobre isso. Veja isso. Então Deus fez chover maná. Eles juntaram todas as manhãs. E de acordo com sua necessidade. E quando o sol ficou quente, derreteu. Êxodo 16 e versículo 21. Se você fizer uma pequena pesquisa, é realmente a comida que Deus nos deu. Originalmente em Gênesis 1, versículo 29, fala sobre frutas e vegetais. Todos os alimentos que têm muita fibra, muita água e nunca foi processado. Então o maná foi dado a eles, foi a primeira coisa dada de manhã. Eles tiveram que sair e pegá-lo. Era como bolachas pequenas. É como se você cortasse um pedaço de papel fino e fizesse uma roda de não mais que 5 centímetros de diâmetro e estivesse no chão. Eles vão levar de 1 a 2 horas para pegar aquela coisa. Então é muito exercício antes de terminar, porque não tinha sobrado nada da noite anterior. Eles tiveram que processá-lo, eles tiveram que cozinhá-lo, eles tiveram que fazer virar em uma farinha. E então eles tiveram que cozinhar. Dá muito trabalho até eles comerem. Eles foram instruídos a não deixar nada daquela comida. Você não pode deixar nada. Agora eu imagino que era cerca de 26 graus ou mais no deserto. Agora, se você conversar com um nutricionista, ele dirá que você só pode manter a integridade da comida por apenas 4 horas, sem que a comida seja refrigerada. Então o máximo que eles podem ter é uma refeição pela manhã, um café da manhã, depois de trabalharem tanto para fazer uma segunda refeição. E não havia nada para comer à noite. À noite essa comida causaria diarreia na manhã seguinte. A Bíblia diz que o maná se transformou em vermes. Quando você tiver uma chance, quero que você leia tudo. Capítulo 16 do Êxodo. Então, aqui Deus estabeleceu como Ele quer que vocês vivam. Amigos, depois que eu li isso, Deus olhou para mim e disse: Sua barriga é seu Deus. Eu pedi a Ele para me ajudar. E comecei um programa que levou 2 anos. 2 anos para me disciplinar. E comecei como se estivesse no Jardim do Éden. Então, quando compro a aveia, eu me pergunto: se existe um processo, existe aveia, antes de qualquer processamento.
E eu descobri que existe algo chamado aveia grumos. Então, comprei sêmolas de aveia. Nunca havia cozinhado. Comprei e dei à minha mulher. E ficou em casa por 1 ano. E acabei por tentar fazer sozinho. E quase queimei. E por isso, minha esposa começou a me ajudar. E eu aprendi como fazer. Você deixa de molho na noite anterior. Leva 1 hora para cozinhar. Mas se você deixa de molho na noite anterior, começa a brotar e depois, você cozinha por cerca de 20 minutos. Deixe ferver por 20 minutos. E isso é aveia rápida. Mas na forma que estava no Jardim do Éden. Coisas assim eu comecei a comer. Então comiam bastante cereal todas as manhãs. Eu coloquei meus grãos, minhas nozes, minhas frutas, muitas frutas. E isso vai me satisfazer. Acontece que a pesquisa científica agora mostrou que a digestão de aveia causa a liberação de uma enzima, do hormônio do intestino chamado PYY, que sobe para o hipotálamo e reduz o apetite. O que estou dizendo a vocês, amigos, se você comer Gênesis 1, versículo 29, ou maná, tudo bem? Na verdade, ele diminui o apetite. Deus sabe a luta que teremos. Satanás sabe o que está fazendo para estragar o processo alimentar. Então, tudo agora tem farinha branca e açúcar, os géis, os bolos, as tortas, o sorvete. Tudo para liberar um apetite que você não pode controlar. Voltando ao método de Deus, libera enzimas e controla seu apetite agora. Eu treinei, eu lutei, eu rezei. E depois de 2 anos fazendo isso, já são cerca de 20 anos agora, eu sei como às 7 horas da manhã, eu como novamente. Dá 1 hora da tarde, e não como até o dia seguinte. Agora ao fazer isso, houve algum estudo recente e acho que o nome dela é Elizabeth Satan. Deixe-me pegar aqui e encontrar. Metabolismo celular. 2018 ela publicou um artigo, é um pequeno estudo, mas eles começaram um artigo onde analisaram pessoas de um grupo que comeram das 7 horas da manhã às 7 horas da noite. Eles podem comer a qualquer hora, nessas 12 horas. E outro grupo que restringiu a alimentação. Eles chamam de alimentação restrita no horário inicial, onde você se alimenta entre as 7 horas da manhã e 3 horas da tarde. E quando eles fizeram isso, algo surpreendente acontece. Nas pessoas que comem assim, seu apetite reduz. Então, Êxodo 16 e versículo 21, agora é comprovado pela ciência. Tem uma palestra no TID. Se você for ao YouTube, o título é Aaron Bryce, Perdendo Peso. Você vê onde eu falo das enzimas, onde seu nível de cortisol é mais alto pela manhã, sua enzima da tireoide é mais alta pela manhã, e sua leptina, que queima gordura, é mais alta de manhã. Tudo isso, se você puder fazer até à tarde. Todas essas enzimas despencam. E o hormônio reparador é muito importante. Quando você acorda, logo de manhã, você não põe nada na boca exceto água. Seu nível de insulina está muito baixo. Quando você se exercita nessa hora, você está queimando gordura. Êxodo 16 e versículo 21. Agora, quando você vai para a cama e não comeu nada por 5 horas, seu nível de insulina está muito baixo. Você está queimando gordura enquanto dorme. Isso se chama gliconeogênese. Enquanto se você comer tarde da noite, seu nível de insulina está alto, tentando digerir essa gordura. E quando seu nível de insulina é alto, você está armazenando gordura. Então, quando você come tarde da noite e vai para a cama, você apenas engorda, na cintura ou no bumbum, dia após noite, noite após noite. Então, amigos, o método de Deus realmente funciona. E eu quero te dizer que
Eu saí do trabalho uma noite, por volta das 8 horas. E quando eu saí, vire à esquerda na rua Jennings, em Fort Worth, para o Hospital Live Hearts. Eu não tinha tomado o café da manhã. Perdi o horário do almoço. E a noite acabou, que eu estava com muita fome. Eu sabia que ia parar e comprar o frango frito Kentucky. E quando virei à esquerda do frango frito Kentucky, fiquei paralisado. Quando olhei para ele, disse a mim mesmo: "Oh, meu Senhor, o que está acontecendo aqui?" Havia uma equipe de demolição destruindo aquele lugar de frango frito do Kentucky. Eu que tinha aprendido a ficar longe de todos os frango frito do Kentucky em Fort Worth. Mas esse eu tive que passar em frente, indo para casa todas as noites. E Deus estava lá, na esquina da rua Jennings com Rosedale, destruindo aquele lugar. O Espírito Santo disse: "Eu fiz isso só por você. Onde você é fraco, eu sou forte. Você depende de mim, você me pede para te ajudar. E eu vou fazer por você. Não há nada que me pedes que não posso fazer por ti." Quero dizer, estou nesta luta com você, Era. Estou nesta luta contigo, Pai do céu. Muitos de nós lutamos nesta área. E, Senhor, pedimos sua graça. Você disse que se nós 1 a 2 dias por semana, você envia seu sinal para nos dizer que jejuar 1 a 2 dias por semana é um benefício incalculável. Vemos na Bíblia o que você providenciou para nós. Mas nós somos fracos, depois de 6.000 anos, sendo espancado por Satanás. Pedimos sua ajuda e sua força nesta área. E nos jogamos aos seus pés, pedindo sua ajuda. Que o alimento jamais será nosso Deus, mas obteremos a vitória que Jesus conquistou no deserto. Sobre a comida, sobre o apetite, que a vitória será nossa. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Como não refletir sobre este vídeo que acabamos de assistir, onde o doutor ele nos explica, nos expõe estudos sobre como perder peso, como você se relacionar, com a questão da alimentação, dos exercícios físicos, que são tão necessários durante todo o processo de perda de peso. No vídeo, onde ele fala sobre o hábito de se alimentar durante o período da noite, em que nós devemos fazer atividade física no período da manhã, promover uma alimentação saudável durante o dia, no período da manhã, almoço, até no período da tarde, em torno de 3, 4 horas, e depois nós ficamos o período em jejum, que seria um período do final do dia até o outro dia da manhã. Então, esse período da noite, nós podemos fazer com que haja um aumento do metabolismo do nosso organismo, como quebra de gordura, como melhor absorção de tudo, a nutrição que a gente teve durante o dia. Então, ter uma otimização do metabolismo do nosso corpo. Mas aí você se pergunta, nossa, mas eu vou ficar sem se alimentar durante esse período todo da noite, como que vai ser? Parece algo tão difícil nos dias de hoje, onde a gente tem um dia tão corrido, tão estressante, e parece que o tempo todo nós estamos querendo comer. Então, nesse ponto, nós conseguimos fazer uma opção, dar uma opção saudável, segura, em que seria através da suplementação de nutracêuticos. Essa suplementação, ela vai agir no seu corpo como um auxiliar, vai ser mais uma ferramenta que você vai estar
disponibilizando para que o seu corpo haja de uma forma natural na supressão da fome, no auxílio da queima das calorias, na queima de gordura, né, no aumento do seu colesterol bom e na diminuição do seu colesterol ruim. Ou seja, vai dar aquele incremento, né, que você precisa para auxiliar na sua parte metabólica e assim auxiliando você a perder peso. Eu sou farmacêutica há mais de 25 anos e durante todo esse meu trabalho como farmacêutica e atendendo a vários clientes, né, no balcão da farmácia ou às vezes até num bate-papo mais informal com amigos, com pessoas, né, que se interessam por esse tipo de assunto ou que nos pedem algum auxílio, nós conseguimos verificar que tem alguns, que existem, né, alguns ativos nutracêuticos que colaboram muito e com resultados muito promissores nessa questão do auxílio da perda de peso. Pensando em todas essas questões, a TubeMine veio apresentar um produto nutracêutico, uma formulação exclusiva, onde nós estamos oferecendo ativos que vão ajudar nesse processo de emagrecimento, que é o TubeFit. É uma composição de nutracêuticos e um mineral que vai auxiliar na perda de gordura, no aumento das queimas das calorias, vai auxiliar no controle do apetite e também naquele controle de comer aquele docinho, sabe? Aquela vontadinha de comer um docinho, ele controla bastante essa parte da insulina também. Com apenas 2 comprimidos ao dia, mais as atividades físicas necessárias, mais a reeducação alimentar, você vai conseguir seguir o plano, né, que foi apresentado no vídeo anterior. Ou seja, você fazer uma alimentação equilibrada, junto com a atividade física e fazer esse período de repouso da alimentação, que seria o período noturno. Então, o TubeFit ele vai auxiliar nessa parte, vai diminuir essa vontade de você ingerir um alimento, fazendo com que você aumente aquele hormônio que faz a saciedade, que é a leptina. Então, você há um aumento da leptina no seu organismo, então você tem aquela redução da vontade de comer e faz a diminuição da grelina, que é o hormônio da fome. Então você vai estar equilibrando esses 2 hormônios dentro do seu corpo. Além de ter o picolinato de cromo, que auxilia nessa parte da insulina, né? Ele vai regular toda essa vontade de comer docinho, aquela que é tão difícil às vezes numa época, principalmente para as mulheres, né? Na época de TPM. Redução então das calorias e a redução da vontade de comer. E também ele vai reduzir o aspecto da celulite e também o controle do colesterol. Hoje não tem mais desculpas para você protelar o seu processo de emagrecimento. Em relação à questão financeira, quando você deixa de adquirir uma alimentação ou fazer uma alimentação por um período, você já vai estar reduzindo o custo do seu dia em alimentação, certo? Nós geramos em média em uma alimentação em casa de 6 a 10 reais. A suplementação ela vai custar em torno de 2 reais por dia. Então você vai estar gerando uma super economia durante, vamos supor, num mês entre alimentação e suplementação, além de estar auxiliando no processo de emagrecimento e também na sua saúde. Qual a desculpa que você vai ter neste momento para não começar o seu processo de emagrecimento? Quanto tempo mais você vai protelar isso na sua vida? De perder peso, de ter uma saúde, de ser uma pessoa saudável, de se alimentar bem, de fazer uma prática de exercício físico, não há mais desculpas para isso. Hoje você tem disponível na internet vários programas de atividade física. Você consegue fazer isso dentro da sua casa. Eu fico muito grata por estar aqui apresentando esse programa para vocês,
podendo oferecer ferramentas, né, que vão te auxiliar nesse processo de emagrecimento, que hoje nós sabemos que a obesidade ela já virou uma epidemia mundial e a tendência é de aumentar as pessoas obesas. Então, eu venho através deste vídeo te convidar a começar a dar um start na sua vida, a começar a mudar essa chave que faltava para você fazer a mudança que você tanto queria na sua vida. Desejo sucesso e a gente se vê em breve.